Olá, povo de Deus, segunda-feira, 20 de novembro de 2023, 33ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje, 1 Macabeus 1, 10 a 15, 41, 43, 54, 57, 62, 64. E Lucas 18, 35, 43. Naqueles dias brotou uma raiz iníqua. Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, estivera em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. Naqueles dias apareceram em Israel pessoas ímpias que seduziram a muitos, dizendo: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde que nós nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Estas palavras agradaram e alguns do povo entusiasmaram-se e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio, de acordo com as normas dos pagãos. Aboliram o uso da circuncisão e anunciaram a aliança sagrada. Associaram-se com os pagãos, venderam-se para fazer o mal. Então o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Todos os pagãos acataram a ordem do rei e, inclusive, muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação, e pelas cidades circunvizinhas de Judá construíram altares. Queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram atirados ao fogo depois de rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros. Preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos. E, não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Começamos hoje a reflexão sobre o livro dos Macabeus. O título do apelido de Macabeu dado a Judas, filho do famoso Matatias. O texto foi escrito em hebraico no início do século I a.C. O original, porém, se perdeu. A Bíblia Católica conserva apenas a versão grega, motivo pelo qual nossos irmãos da Reforma o recusam como livro revelado. Portanto, trata-se de um livro exclusivo das Bíblias católicas. O autor apresenta os acontecimentos que ocorreram entre 175 a 134 a.C. O rei grego Antíoco Epífanes quis forçar os judeus a adotar os costumes e a cultura dos gregos. Matatias, sacerdote judeu, lidera a resistência e a revolta contra os reis. A situação já era problemática para os judeus e tudo se agravou quando Antíoco IV Epífanes quis impor a helenização pela força e conseguiu adeptos mesmo entre os hebreus. Com o edito, Antíoco IV pretendeu unificar os povos que lhe estavam submetidos, abolindo as leis particulares e as autonomias. Era a unidade procurada em oposição à vontade de Deus, como no mito da Torre de Babel. Mas o
Pior foi quando o rei pretendeu colocar um ídolo sobre o altar do templo de Jerusalém e ordenou sacrifícios aos ídolos em todas as cidades de Judá. Os hebreus não podiam guardar os livros sagrados, mas deviam destruí-los. Quem desobedecesse à lei devia ser morto. Houve uma forte reação anti-helênica protagonizada pelos macabeus. Os fiéis à fé e à tradição hebraica foram perseguidos e vários foram trucidados. Apesar de tudo, muitos mantiveram-se fiéis à fé dos pais, seguindo escrupulosamente as suas tradições, nomeadamente no que se refere à alimentação. Fica claro que é um texto para suscitar a resistência dos judeus frente ao estrangeiro. Lucas 18, 35, 43. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Cura de cego nos relatos evangélicos é sempre emblemática. A narrativa mais longa e sistemática está no Evangelho de João, capítulo 9, onde temos a cura do cego de nascença. Em Marcos, capítulo 10, o cego de Jericó é apresentado como discípulo por excelência. Em Mateus 20, eram 2 cegos e que pedem a Jesus que nossos olhos se abram. O que aparece claro nos sinóticos é que o cego ou cegos, depois da cura, passam a seguir Jesus pelo caminho, e que em Marcos e Lucas eles falam de querer ver novamente, indicando que ficaram cegos não nasceram assim como o cego da narrativa de João. Outro ponto de convergência nas narrativas, com exceção de João, é que os cegos começam por chamar a Jesus filho de Davi e pedem-lhe compaixão. E já em diálogo com Jesus, eles o chamam de Senhor. Uma vez curados, passaram a segui-lo. As curas indicam um processo de amadurecimento na fé. Começam com um messianismo davídico, passam por um reconhecimento do senhorio de Jesus e concluem com o discipulado e seguimento. Somente segue a Jesus aquele que abre as vistas e está disposto a fazer um itinerário novo em sua vida. Vemos esse itinerário claro no relato do cego de hoje. O cego começa por chamar a Jesus filho de Davi e pede-lhe misericórdia. Depois chama o Senhor e pede-lhe um milagre. Há um amadurecimento da sua fé. Jesus fora-lhe apresentado apenas como Jesus de Nazaré, mas ele acaba por reconhecê-lo como Messias e Senhor. No final, depois de ter recebido o dom da vista, ouvirá Jesus dizer-lhe: a tua fé te salvou. Só a fé nos permite reconhecer o mistério e entrar no seguimento de Jesus. A pergunta de Jesus: que queres que eu te faça? Nos revela a disposição de Jesus de nos facilitar o seguimento. Da parte de Jesus, essa disposição é plena. Ele continua a nos perguntar hoje: que queres que eu te faça?
Precisamos estar atentos a esta disponibilidade de Jesus em nos libertar de todas as cegueiras que nos afligem. Um beijo no seu coração.